Graça e paz, meus amados irmãos. Sejam muito bem-vindos à nossa série de mensagens que começa com esta sobre assuntos que encontramos dentro da Bíblia Sagrada. O tema do vídeo de hoje é este: açoites. Essa palavra que aparece em alguns textos bíblicos, inclusive em uma lei promulgada pelo próprio Deus, parece-nos até não ter tanta importância, mas tudo que está registrado na Bíblia Sagrada tem um propósito, um objetivo, e nós, como investigadores das Escrituras, pesquisadores das Escrituras, precisamos atentar-nos para a importância que há em alguns assuntos desenvolvidos dentro da Bíblia. Para este nosso primeiro vídeo, nós vamos tratar sobre o tema açoites, e eu quero te lembrar de um texto bíblico que encontra-se em Êxodo, capítulo de número 5. Eu vou abrir a Bíblia junto com você. Eu fiz algumas anotações para que nós possamos caminhar dentro das Sagradas Escrituras, compreendendo assim os assuntos que formos desenvolvendo nessa série de mensagens que faremos para abençoar a sua vida, te dando profundidade nas Escrituras. O capítulo 5 do livro do Êxodo, nós estaremos fazendo menção do versículo de número 14, que diz assim: eles foram açoitados, os oficiais dos filhos de Israel, que os capatazes de Faraó haviam posto sobre eles, e reclamavam: por que não cumpristes vossa tarefa de fazer tijolos ontem e hoje, como até agora? É interessante que aqui nós temos o açoite em Êxodo capítulo 5, versículo de número 14, como um ato de punição por um não cumprimento de tarefa. Então nós já iniciamos aqui no livro do Êxodo um ato punitivo, por intermédio do açoite. Continuando essa ideia do açoite como castigo, como punição, nós vamos abrir a Bíblia, ainda no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 25, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Vamos lá? Passa por Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que é o quarto livro do Antigo Testamento, capítulo 25, do versículo 1 ao versículo de número 3. Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Capítulo 25, procura comigo aí na sua Bíblia, do versículo 1 ao versículo de número 3. Olha o açoite aparecendo novamente na Bíblia Sagrada, ainda no Antigo Testamento. Se houver uma controvérsia entre os homens e vierem a juízo, para que os juízes possam julgá-los, então justificarão ao justo e trarão condenação ao ímpio. Observe essa palavra, condenação. Lembra que nós estamos tratando o açoite como um instrumento de justiça condenatório, ok? Contra a impunidade, etc. Então nós temos aqui no versículo 2 do capítulo 25 de Deuteronômio: e acontecerá que se o homem ímpio for merecedor de espancamento, ele estará diante de um juiz, e o juiz que vai determinar a sentença. O juiz fará com que ele se deite e seja açoitado perante a sua face. Em outras traduções, com que ele se dobre e seja açoitado diante do quê? Da face do justo juiz. Olha a profundidade de um tema tão pouco falado, que nós vamos sempre desenvolver temas que estão sendo esquecidos, mas que vai nos transmitir, nos dar uma profundidade bíblica maior, um conhecimento, um entendimento melhor, um mergulho nas Sagradas Escrituras. Então aqui na lei estabelecida, nós temos aqui o povo de Israel já aprendendo como fazer e diante de quem fazer esse ato punitivo de açoitamento, diante de um juiz.
conforme a sua culpa, por certo número de açoites. Então, de acordo com a culpa que a pessoa tivesse, receberia então ali a punição por intermédio dos açoites. Versículo 3. Poderá dar-lhe 40 açoites e não mais, para que se ele se exceder e açoitá-lo acima desses muitos açoites, teu irmão não te pareça vil. Então havia uma quantidade de açoites, que era 40 e não mais. Então nós temos aqui uma lei estabelecida para esse tipo de punição. Passado um tempo, você vai ver no decorrer da história que os judeus então, para que não se excedesse a lei, óbvio que você vai entender que haviam excessos ao ponto de passarem dessas 40, vou chamar de chibatadas. E por conta disto, para que houvesse ali um equilíbrio, se é que podemos chamar isso de equilíbrio, é uma punição severa, digamos assim, você vai perceber que criaram então aquilo que nós chamamos, nos tempos bíblicos de Cristo ali, de chicote de azorrague, que era um chicote que tinha essas 3 correias, e eles então resolveram fazer o quê? Dentro dessas 3 pontas que havia nesse chicote, você faz as contas de 3 vezes 13. Por quê? Eles passaram a fazer 13 vezes, ao invés de dar 40, abre aspas, chibatadas, fecha aspas, 3 vezes 13 dá o igual a 39. Então não teria como eles passarem ali do limite que a lei estabelecia. Então esse ato punitivo, com o passar do tempo, por intermédio desse chicote de azorrague, passou a ser feito desta forma. Então nós vemos aqui o desenrolar da história, o desenvolvimento da história sendo aplicado e transformado à forma de punição. Ok? Continuando, nós temos aqui uma lei romana que foi criada 300 anos antes de Cristo, conhecida como Lex Porcia, que proibia os açoites aos cidadãos romanos. E onde você vai encontrar isso na história? Lembra do apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, quando ele foi preso e açoitado, que ele reivindica a sua cidadania romana? É porque um cidadão romano, onde quer que ele estivesse, não poderia ser punido com o açoite. E foi justamente a forma de punição que ele recebera. Por isso, ele levanta essa questão de sua cidadania romana. Quiseram até soltar ele de qualquer forma, ele disse, de maneira alguma. Então ele exige o cumprimento da lei, mesmo depois de já ter sido açoitado, como conhecemos a história descrita pelo livro escrito do Dr. Lucas. O livro de Atos dos Apóstolos, segundo livro, segundo tratado que Lucas escreveu. Mas onde nós vamos chegar aqui com esse tema açoites? Nós desenvolvemos aqui diante de alguns textos bíblicos, eu fiz questão de ler os textos bíblicos para você, para que nós viéssemos a compreender que trata-se de um ato punitivo. Era uma forma de punição aplicada. Tanto que foi aplicado pelos egípcios contra o povo hebreu, como nós lemos em Êxodo, capítulo 5, versículo 14, como ato de punição. Como o próprio Deus estabeleceu uma lei, Deuteronômio 25, do 1 ao 3, com algumas prescrições nesses 3 versículos que nós lemos. E toda a Bíblia Sagrada, nós sabemos que aponta para a pessoa bendita de Cristo Jesus de uma certa forma. E o nosso Cristo também pronunciou para os seus discípulos, dizendo, eles vos levarão presos, temos textos no Novo Testamento falando sobre isso, e também serão vocês açoitados. E o próprio Cristo, nós bem sabemos, que sofreu açoitamento. Pois bem, se o ato punitivo do açoitamento vinha sobre pessoas que tinham que pagar por uma penitência, por uma punição, a pergunta que fica no ar, dentro deste tema que nós estamos desenvolvendo acerca dos açoites, é: por que Cristo foi açoitado? Se só eram açoitados pessoas que tinham que, abre aspas, pagar uma penitência, por que Cristo, então, fecha aspas, passou por essa penitência?
Se ele não tinha uma penitência a pagar, era um inocente, foi levado como um inocente a esses julgamentos que recebera, que eram os culpados. No lugar de quem Cristo recebeu tais açoitamentos? Quem deveria receber tais açoites? Parece um assunto tão simples, um assunto tão desnecessário. Tema do assunto, açoites. Que tipo de aprofundamento bíblico isso vai nos trazer? Só que quando nós chegamos na pessoa de Cristo, depois de desenvolvermos toda essa ideia, a gente compreende o porquê de sabermos, termos e entendermos e nos aprofundarmos ainda mais depois desse vídeo sobre esse tal tema, porque chega até a pessoa de Cristo. E quando chega até a pessoa de Cristo, ele é punido por intermédio desses açoitamentos, ele é açoitado, castigado por intermédio disso. Agora, quem é que deveria receber um castigo? Sendo que ele era um inocente, biblicamente falando? Por quem ou por causa de quem que ele está recebendo tal punição? Eu creio que o Espírito de Deus já está falando ao seu coração, já está te trazendo à tona as verdades bíblicas e como a Bíblia Sagrada se completa, como os textos bíblicos casam entre si. E guarde esse primeiro vídeo dessa série de mensagens que nós teremos com temas específicos. Que Deus abençoe a sua reflexão, que isso gere vida em você, desejo de conhecer mais as Escrituras e te traga mais aprofundamento bíblico no seu dia a dia. Graça e paz, que Deus vos abençoe. Se inscreva no canal, compartilhem esse vídeo e estude.